Então, para concluirmos o nosso assunto sobre a construção das hipóteses, vamos falar um pouco sobre a característica de uma hipótese. Muito bem. Hipóteses são descartáveis, são feitas para serem testadas e, se não responderem, descartadas. Então, na maioria das vezes, nós construímos muitas hipóteses e elas vão ser descartadas porque encontramos respostas melhores do que a que demos previamente. Geralmente, no processo de estudo, a resposta final pode ter alguma coisa da hipótese prévia, mas na maioria das vezes ela é bem melhor trabalhada. Nem todas as hipóteses são verificáveis ou testáveis, e vamos dar algumas características indicando situações, né, que a hipótese possa ser considerada aceitável. Primeiro, a qualidade da hipótese é que ela deve ser conceitualmente clara. Ou seja, se você vai trabalhar com a ideia de religiosidade, devemos esclarecer de que nós estamos falando. Será que o indivíduo que vai de vez em quando ao culto ou à missa, ele está contemplado dentro dessa categoria? Então, quando formos falar de algo, devemos precisar bem do que estamos falando, principalmente se referem às hipóteses que estamos elaborando, os conceitos básicos que estão contidos na hipótese. Bom, é importante também que ela seja mensurável de alguma maneira. Então, para tanto, nós devemos fugir de juízos de valores. São desnecessários na ciência o juízo de valor, justamente porque é difícil de medi-los, né? O exemplo das palavras que não devem ser utilizadas é o bom e o mal. No caso do nosso exemplo, maus alunos não devem ingressar em faculdades de medicina. Exatamente o que é mau aluno? Então, se nós usássemos, por exemplo, assim, a ideia de que alunos com rendimento escolar baixo não podem entrar na escola de medicina, aí eu teria um critério. Mas maus alunos, a questão de ser parcimonioso, no sentido de que às vezes temos um problema e temos uma série de soluções, algumas mais simples e outras mais complexas. Olha, vamos testar primeiro, né, as mais simples. Vamos ser econômicos nesse sentido. Vamos partir do mais simples. Se os mais simples respondeu, se respostas mais simples responderam bem, satisfatoriamente, então, né, para que avançar em respostas mais complicadas? Bom, outra coisa também é que para respondermos, né, para darmos respostas às perguntas elaboradas, o meio técnico disponível para que nossas hipóteses sejam testadas ou verificadas tem que existir. Obviamente que nós estamos aqui no campo da pesquisa jurídica e às vezes nós estamos problematizando coisas para o futuro. Então, como medir? Então, nós temos que estar muito preocupados em condições, né? Em que existam condições para que o nosso estudo seja realizado. Isso é muito importante. Então, para não correr riscos, é sempre bom conhecer estudos similares e, caso verifiquemos que as nossas proposições não encontram um meio técnico satisfatório para a sua resolução, talvez fosse o caso de invertermos, né, dirigirmos a nossa pesquisa para o desenvolvimento de novas técnicas ou até mesmo ajustarmos a teoria, ajustarmos a hipótese às condições técnicas existentes. Bom, as hipóteses que estejam relacionadas a teorias possibilitam generalizações.
Então, quando não temos essa vinculação, as hipóteses respondem a problemas menores, né? Mas quando estão relacionadas a grandes teorias, possibilitam uma amplitude maior de sua resposta. Basicamente, se há uma pergunta, tem que haver uma resposta. As respostas prováveis são hipóteses. Então, toda pesquisa científica tem hipóteses ou explicitadas, ou às vezes são hipóteses que não são explicitadas, estão implícitas na própria formulação da pergunta. Basicamente, nos estudos em que o objetivo é o de descrever determinado fenômeno ou características de um grupo, as hipóteses não são enunciadas previamente, formalmente, mas estão implícitas na própria problematização. Já nas pesquisas que buscam verificar relações de associação ou de dependência entre variáveis, nesse caso, torna-se necessário que as hipóteses e os conceitos que a formularam estejam bem definidos. Tá? É um requisito fundamental. Muito bem, basicamente sobre hipótese é isso que temos a dizer. Nós agora vamos partir para assuntos dando continuidade